Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, bater um papo, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco. Antes aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, né? Ativa o sininho, compartilha, comenta, tudo que você puder fazer que gera engajamento, faz aí para dar uma força para o canal continuar sendo impulsionado aí no YouTube. Eu vou trazer esse vídeo, aproveitar que a gente está aí agora de uma mini férias, vamos dizer assim, uma pré-temporada, jogos agora, o Vasco pretende marcar 2 jogos amistosos, isso inclusive foi dito pelo Fábio Carilli, e a intenção é marcar contra times aí de Série A, tá? Para que a gente pegue adversários que simule ali, né? Que traga uma situação que o Vasco vai viver realmente aí na temporada, no Campeonato Brasileiro. Inclusive um deles pode ser o Cruzeiro, tá? Então assim, vai ficar um tempo sem futebol e hoje saiu muita notícia do judiciário, acho que é plantão judiciário. Então vou trazer, atualizar para você o que tá pegando nos bastidores do Vasco da Gama, começando com uma treta entre Vasco e América Mineiro. Tu vai lembrar que o Vasco, quando estava aí tentando contratar na janela, ouviu o não lá do Inter, lá do como é que é o nome? Wanderson, acho que é o Wanderson. Ouviu o não do Palmeiras com relação ao Rony, ouviu o não do América Mineiro, do América do México com relação ao Brian Rodrigues, ouviu o não do Braga com relação ao Bruno, enfim, ouviu o não de todo mundo. Quando o Vasco, depois desse distante negativo, o Vasco tentou investir uma investida no jogador do América Mineiro, um atacante chamado Fabinho. Pegou até a gente surpresa que o Vasco estaria negociando a contratação do Fabinho. Quando rolou essa informação, o diretor de futebol do América, o Fred Cascardo, que se diz muito amigo do executivo, do diretor do Vasco, que é o Marcelo Santana. Ele fala, né, inclusive numa coletiva pós-jogo, que é muito amigo do Marcelo Santana e confirma que recebeu uma proposta do Vasco, porém não aceitou a proposta porque no América não gostou das condições e da grana oferecida. Acho que foi até ali uma exposição que, se o cara é grande amigo do Marcelo Santana, acho que não precisava dessa exposição. Podia ter se resolvido nos bastidores e pronto, não está em negociação. Se tiver acordo vai rolar, senão não rola. Enfim, isso é que ele expôs ali a negociação e disse que o América não gostou aí dos valores. Aí o curioso, né? Porque o Vasco tinha acabado de emprestar 2 jogadores para o América a custo zero. Emprestou o Barros, que fez uma excelente Série B com o Amazonas, você vai lembrar, e o Figueiredo, que estava emprestado ao Curitiba. Custo zero. Emprestou os 2 para o América Mineiro. Só que aí, na hora de emprestar o Figueiredo, o Vasco exigiu uma cláusula, e que o América aceitou, inclusive, de que o América, se fosse negociar 2 jogadores, o Vasco tinha preferência no negócio. Quer dizer, se o América fosse vender os jogadores, primeiro, Vasco, a gente vai negociar o jogador, você tem interesse? O Vasco tinha prioridade, tá no contrato, tá? Um desses jogadores é o Matheus Henrique, se eu não me engano o nome é esse, Matheus Henrique, é um lateral direito de 22 anos de idade, né? E aí, o que acontece? O América Mineiro negociou o jogador com o Shabab, né? Shabab Al-Ali, é um jogador, foi para os Emirados Árabes lá, enfim, foi negociado. E o Vasco não ficou sabendo da negociação, não foi informado como estava numa cláusula no contrato, né, que o América estava negociando o jogador. O que aconteceu? O Vasco foi à justiça para executar o América cobrando uma multa de R$1 milhão. Tá aí então essa treta envolvendo os amigos, né? O Marcelo Santana representando o Vasco e o tal do Fred Cascardo lá, diretor do América Mineiro. Aí o Jorge Nicola entrou em contato com esse diretor do América Mineiro e ele disse o seguinte, que o América não avisou o Vasco porque o jogador não quer jogar ou não queria jogar no futebol brasileiro. As coisas em contrato, elas não funcionam dessa maneira. Senão não teria colocado em contrato. Porque o Vasco podia muito bem exercer o direito de compra do jogador e negociar ele depois com o tal do Shabab lá, né? Aí o Jorge Nicola insistiu e perguntou, vocês notificaram o Vasco, vocês avisaram o Vasco que estava sendo vendido, negociado jogador? E ele disse que não. Então tá aí o Vasco na justiça para receber R$1 milhão
o descumprimento do contrato, foi emprestar jogador aí de graça, ouviu história aí em coletiva, né, negativa e exposição de um negócio no tal do Fabinho, e agora tomou aí uma pernada com relação ao que estava amarrado no contrato. Bom, uma outra da justiça trazida pelo meu amigo Sérgio Maca, se você não conhece o canal Maca Vasco, é um advogado que cobre aí as notícias do Vasco da Gama, né, e aí era em relação a uma dívida de 15 ou mais de 15 milhões de reais, é 15,5, 15 milhões e meio. Você vai lembrar dessa dívida que o Vasco tem com a empresa do CEO do Botafogo, né? A Matix Capital. É Matix Capital. O nome do cara é Tairo Arruda. Essa empresa, ela prestou ali uma consultoria nessa venda do Vasco para 777. Vai só vendo as coisas no Vasco, como é que funciona. Então essa empresa prestou uma consultoria e cobrou quase 16 milhões de reais só para fazer esse serviço aí, né? O Vasco não pagou e aí o cara foi para a justiça, tá executando o Vasco dessa dívida aí milionária, né? E aí o que acontece? Você vai lembrar que o John Textor estava interessado na contratação do Ryan. Existia a possibilidade do Ryan ir para o Lyon da França, que pertence ao grupo do John Textor, né? E aí falavam em 84 milhões de reais, mais de 80 milhões de reais. E que nessa negociação ia ser abatido esses 15 milhões de reais que deve para o Tyron, né, a Arruda, que é dono da Matix Capital. O Vasco e o Botafogo estão numa relação aí bem cordial. O Vasco tem jogado lá no Engenhão, jogaram o clássico em São Januário, estava negociando o Ryan, acabou não dando certo, acho que mais pelos problemas que o John Textor está enfrentando na França, lá, que estão tentando rebaixar o Lyon por causa de fair play financeiro, enfim, um monte de problemas que não vem ao caso trazer aqui nesse vídeo, né? Só para trazer essa situação que envolvia o Ryan e que o Botafogo e o Vasco estavam se acertando para abater a dívida com a Matix Capital. Pois bem, saiu a informação, como eu falei, trazida pelo Maca, que o Vasco e a empresa entraram em um acordo e decidiram suspender, ou pediram à justiça para suspender o processo até o dia 5 de abril. Então aí o Vasco e a Matix devem fazer um acordo, um negócio nesse período, tá? Então tá aí. Agora um fato curioso, e eu já falei isso aqui. O ex-vice-presidente jurídico do Vasco, que era o Zeca Bulhões, na gestão Salgado, vai vendo, né? Aquele que foi para Vasco TV fazer propaganda, para o Vasco ser vendido para 777 lá do ex-traficante, né? Essa empresa falida, quebrada, estelionatária, esse cara aí que ficou fazendo divulgação da venda do Vasco, né? Esse cara, né, ele trabalha para o CEO do Botafogo, ou trabalha no Botafogo, com o CEO do Botafogo, que tem uma dívida milionária para ele. Mas é muita coincidência, né? As coisas, meu Deus do céu, ô país, cara, é difícil, né? Bom, para finalizar, mais um processo na justiça milionário, agora é o escritório, lembra que aquele escritório que cobrou quase 4 milhões do Vasco para poder defender o associativo, a gestão Salgado, né, de processos que tentavam derrubar a Assembleia para que o Vasco virasse uma SAF ou fosse vendido para 777. Então esse escritório cobrou quase 4 milhões de reais. Ô, gente, é muito fácil ganhar dinheiro do Vasco, né, cara? Ô, lugar safado, velho. Enfim, saiu uma decisão da justiça penhorando 10% das ações da SAF do Vasco. A gente trouxe isso aqui. E aí depois o Vasco se manifestou, dizendo que tinha apresentado informações à justiça, que ia contornar a situação, que estava tranquilo. Aí o Maca trouxe agora uma atualização, né, e que o Vasco, né, foi multado por litigância de má-fé. Eu vou explicar por que o CRVG foi multado por litigância de má-fé. O juiz constou que o Vasco apresentou informações falsas ao tribunal, alegando que essa dívida estava incluída na decisão cautelar que suspendeu as execuções e penhora. No entanto, o débito não constava na lista oficial de credores. Multa e penhora de 10% das ações. A situação jurídica do Vasco segue delicada com a decisão sobre
um recurso dos credores ainda pendente de julgamento. Então tá aí, o Vasco mentiu para a justiça, senhores. Vasco mentiu, por isso é litigância de má fé. Aí eu fui perguntar pro Marca, que é um amigo, se você não conhece, vai lá, segue o canal do Marca, fala Vascaíno Cerrado, para ele ver que é a galera daqui, né? E aí eu vou deixar o Marca aí falando sobre essa situação. Vou meter o pé, curte, se inscreve no canal, fique com Deus, saudações vascaínas. Boa noite, meu amigo Fontes, tudo bem? Esse processo, cara, é do escritório de advocacia Andrade Figueiras, aquele que foi contratado pelo Jorge Salgado, naqueles processos envolvendo as eleições, e depois que o Jorge Salgado assume como presidente do clube associativo, ele contrata esse escritório para defender os interesses do Vasco da Gama Associativo, e esse escritório atua em defesa do Vasco em processos movidos contra as assembleias para não ter a venda, entendeu? Isso é uma dívida que o Vasco Associativo tem com esse escritório aí de advocacia. Esses 10% estão penhorados. Não corre o risco do Vasco perder essas ações, mas corre o risco das ações serem avaliadas e colocadas até em leilão. Só que aí o Vasco da Gama pode ir e bancar, pagar a dívida toda, ou depositar o dinheiro em juízo para garantir o juízo. E assim o leilão ou a possibilidade de perda dessas ações, ela assusta imediatamente. Eu acho muito difícil o Vasco correr esse risco, mas vamos aguardar o processo. O fato é que 10% das ações da Vasco SAF, daqueles 30% que o associativo detém, estão penhorados aí para garantir o pagamento dessa dívida, ok? Quanto